Muito bem, vamos lá agora então para o nosso assunto que é o coração. Eu acho muito importante a gente lembrar de cuidar dele, mas a gente precisa aprender com os médicos qual é a forma correta, né? Porque é o motor vital que impulsiona nossas vidas. A gente sabe que ele bate lá incessantemente, desde o momento em que a gente nasce até a hora que a gente se despede desse mundo. Mas a gente precisa ficar atento, inclusive, a alguns exames, ao estilo de vida. Eu sempre falo muito aqui da importância da alimentação, do exercício físico, muitas vezes até da suplementação, porque cuidar do coração é fundamental. E hoje, para conversar com a gente, eu recebo alguém que não só cuida de muitos corações, mas sei que também cuida do coração dele, porque eu disse até que ele também é pianista. Esse é de verdade. Eu sou só uma aprendiz mas ele é maravilhoso. Médico cardiologista, pianista, doutor Marcelo Cantarelli. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Viu? Eu vou te pedir para dar uma palhinha, não sei se você quer começar tocando ou quer tocar depois. Você que sabe. Vamos fazer um suspense. Vamos fazer um suspense. Vamos sentar primeiro, Tá bom. a gente conversa, depois você toca. Ó, tem um coração aí do seu lado pra gente conversar sobre ele, tentar entender o funcionamento. Coração parece que nem precisa da gente pra nada, porque ele tá ali, batendo, funcionando bonitinho, né? Mas a gente precisa prestar atenção nele? Sim, na verdade o coração ele está inserido no nosso organismo. Então ele é um órgão que está batendo lá, mas como ele está dentro do meio ambiente, que é o nosso corpo, esse meio ambiente tem que estar bem legal. Então a gente tem que entender que existem as doenças que afetam diretamente o coração, né? A doença das coronárias, a doença do músculo cardíaco, das válvulas, do ritmo cardíaco. Mas essas doenças são influenciadas pelo meio ambiente. Tanto o meio ambiente externo, onde você tem fatores de risco, né, que levam ao coração a trabalhar mais ou sentir mais. Então, o estresse é um fator, como é o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo, né? Mas o nosso ambiente do corpo, né, tem que estar saudável. Porque todas as emoções, tudo que a gente sente, o coração sente também, né? Não só no sentido do coração sentir, você se emocionar, a gente sempre leva o coração como órgão da emoção. Mas as nossas emoções, as nossas atitudes, né, o nosso comportamento, ele também pode refletir no coração de uma maneira boa ou ruim. Olha lá que interessante. Então, tem tudo a ver com o que eu comecei falando, né? Da gente fazer boas escolhas, até em relação às nossas atividades. Lembrar que a gente não é o nosso pensamento, pelo contrário, a gente pode controlar nossos pensamentos, porque eles vão gerar os sentimentos, né? E a gente precisa cultivar sentimentos saudáveis. Sem dúvida. Então, começando a falar de sentimentos, né? Recentemente foi até apresentado um trabalho no principal congresso americano de cardiologia, agora em março, e é um trabalho feito por pesquisadores brasileiros, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e que mediu a repercussão do comportamento, da espiritualidade sobre a pressão arterial, em pacientes que tinham pressão alta. Então, metade desses pacientes receberam um apoio de incentivo ao otimismo, ao perdão, à gratidão, à compaixão. Esses pacientes, no período em que eles foram seguidos, essas pessoas, e recebiam mensagens, inclusive diárias de WhatsApp, tiveram uma redução da pressão arterial de até 7 milímetros de mercúrio, ou seja, se a pressão deles era 130, que a gente chama de 13, né? Passou a ser 123. E sem remédio. Impressionante. Então, ou seja, só a mudança do seu comportamento e a espiritualidade, quer dizer, não é a religião. Você pode seguir uma religião e ter uma religiosidade dentro da espiritualidade. Mas a espiritualidade é um comportamento um pouco maior, são atitudes do seu dia a dia. Já é sabido de muito tempo que a raiva, a angústia, tudo isso, os pensamentos ruins, né? O sentimento de vingança, de tristeza, de agonia,
tudo isso maltrata o nosso organismo, tudo isso desencadeia algumas doenças, diminui o nosso sistema imunológico, né? Desencadeia doenças que são mediadas pelo sistema imunológico e também afetam o coração. É sabido que o estresse crônico, a angústia, a solidão, a raiva principalmente, pode desencadear ou pode piorar doenças cardiológicas, doenças cardiovasculares e serem gatilho para isso, né? A gente sabe, por exemplo, que tem uma doença do coração, que é a síndrome do coração partido, que é diretamente ligada a emoções fortes, ruins, estresse, né? Onde a coronária, que não tinha obstrução, ela sofre ali um espasmo, agrega plaqueta e forma um coágulo, uma rolha ali no sangue, um trombo que a gente chama, e obstrui e forma um infarto, né? Então, controlar as emoções é super importante. Controlar o estresse, o que é muito difícil, é importante. E aí é que entram as atividades prazerosas, né? Que é a nossa pauta. O esporte, a atividade física, o exercício físico, a religião, a espiritualidade, a meditação, a respiração lenta, a música. Tudo isso, quer dizer, atitudes que fazem bem para você, vão fazer bem para o seu organismo também. É interessante isso, da gente saber que algumas atividades fazem bem e muitos têm a mania de falar assim, mas é que eu não gosto, né? Ah, eu não faço atividade física porque eu não gosto. Ah, não quero aprender mais nada porque eu já aprendi muita coisa na minha vida. Ah, eu não gosto de fazer meditação porque eu me desconcentro. E aí eu fico pensando assim, não é nem questão de gostar, é questão da gente aprender a gostar mesmo, aprender a valorizar essas descobertas e fazer algumas práticas, porque vai trazer benefícios. Por mais que de vez em quando a gente fale, hoje eu não estou muito afim. Tem gente que me pergunta, puxa, você faz exercício todo dia? Eu faço exercício todo dia. E todo dia eu acordo com muita vontade de ir para a academia? Obviamente que não, mas eu sei que aquilo está fazendo bem para mim. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu vou obrigada, mas todas as vezes eu saio com a sensação de ter feito a melhor escolha para a minha saúde e para o meu coração, para a minha mente também. Sim, e muitas vezes criar o hábito, né, passa a ser prazeroso. Às vezes a pessoa, eu não gosto. Ela não gosta porque ela não criou o hábito, ela às vezes nem tentou. E de repente ela se transforma, ela, puxa, é gostoso isso, eu achei que não era bom. E ela começa a fazer atividade, né? Se você não gosta de um determinado exercício, de uma determinada atividade, você pode substituir por outras, né? Então, a gente pode conceituar a atividade física por você se manter em movimento. Qualquer movimentação que gaste caloria. Subir uma escada, levantar e sentar, andar. Se for uma Limpar a atividade casa, mais essa é uma lúdica, como por atividade. exemplo dançar, Dançar. melhora o coração ou não? A Não, mesma sem coisa? dúvida, quanto mais movimento, sim. E a dança, ela traz um outro benefício, porque além da atividade física, ela vai trazer a alegria. O fato de você escutar música, isso também reduz pressão arterial, que é um fator de risco. Então, essa é uma atividade legal. Agora, a pessoa gosta de fazer exercício, ela tem uma meta, ela quer fazer exercício aeróbico, ela quer ir para a academia, ela adora o ambiente da academia. Então, isso ela vai fazer. Ah, mas eu não gosto de nada. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que deixar de ser sedentário. Então, você não vai ficar o dia inteiro sentado no trabalho ou no sofá sem se movimentar. A cada 5 minutos, a cada 30 minutos, pega 5 minutos para você levantar. Levantar, ir um pouco, andar um pouco e voltar. Mesmo que seja pouco tempo, né? Você tem que deixar o corpo se movimentando durante o dia. E isso já reduz morte por doenças cardíacas. Se você fazer atividades mais moderadas ou até mais intensas, o benefício é maior. Há um número mágico que são 150 minutos de atividade física, pelo menos moderada, durante a semana, para que você tenha benefícios de longevidade, de redução de mortes por doenças cardiovasculares. Olha lá. Assunto, gente, é sério, né? E está nas nossas mãos. A gente tem que fazer algumas coisas, claro, quando o médico orienta que você tem que tomar uma medicação para o coração, uma medicação para controlar a sua pressão arterial, óbvio que você vai continuar fazendo tudo que foi
indicado para você, mas você não pode esquecer da sua parte. E da sua parte tem essas escolhas importantes que vão fazer toda a diferença, né, doutor? A alimentação também vai fazer uma diferença grande? Sim, faz muita diferença, né? A obesidade, estar acima do peso, acima de um IMC, do índice de massa corporal, acima de 25, isso já aumenta o teu risco cardiovascular. Então, você reduzir o peso, isso vai reduzir pressão arterial, se for hipertenso, e vai aumentar anos de vida. Então, isso é importante. Para reduzir o peso, atividade física, principalmente se for prazerosa, e uma alimentação correta. E não necessariamente a alimentação correta é uma alimentação ruim. Não, a alimentação ela pode ser boa e trazer benefícios ao teu organismo. E quando o doutor fala uma alimentação boa, ele está falando de uma alimentação prazerosa. Exato. E a gente tem trazido aqui no programa, se você nos acompanha, você sabe disso, só receitas prazerosas e saudáveis. Hoje, inclusive, vai ter um bolinho de pão de mel, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, do jeitinho que a gente merece e precisa comer. Doutor, me dá 2 minutinhos, eu vou dar um recadinho e volto. Aí eu quero a sua participação, você vai mandar a sua pergunta e o doutor vai tocar piano pra gente já já. Já sabe qual é a música que você vai tocar pra gente? Sim, a gente verá. Então tá bom. Aqui as perguntas da nossa audiência, você que é nossa telespectadora, telespectador, fique à vontade para enviar a sua pergunta, tá bom? Enquanto a gente organiza as perguntas, o doutor vai tocar pra gente. Dá um pouquinho. Olha lá, e me conta, vamos lá pro piano, vamos indo. Me conta uma coisa, eu sei que a gente precisa se dedicar ao piano para conseguir tocar um pouquinho que seja. E médico também tem que atender consultório, estudar bastante. Que horas que se arranja para tocar piano? Na verdade, em casa, em horário, uma horinha vaga, né, um final de noite, um dia de manhã, enfim. É uma meia horinha por dia, Final de uma horinha por semana. dia. Aí você faz um pouquinho de manhã, um pouquinho ali, de tarde, um pouco pouquinho de som. noite. Porque tem que manter, né? Para não perder aí a agilidade. E você toca piano há muito tempo? Então, eu fiz a minha formação em piano clássico. Minha mãe colocou para estudar piano, eu, meu irmão, enfim, com 5 anos de idade. Então, a minha infância e a minha adolescência foi no piano clássico. Depois, obviamente, eu fui autodidata em popular. Depois, mais para frente, bem mais para frente, eu fiz uma formação em jazz. Olha que demais. E é isso. Participei de canto coral, enfim. É uma vida musical paralela e prazerosa, né? Isso é importante. Muito bem, prazerosa, viu? Agora com vocês, doutor Marcelo Cantarelli. O que a gente vai ouvir? Vou tocar Asa Branca. Ei, que delícia! Um arranjo próprio aí. Então vamos lá. Uau, que lindo! Maravilhoso, né, gente? Vamos lá, doutor. Vocês estão vendo que gostoso? A gente arranja um tempinho para uma atividade prazerosa.
E a gente tem que parar de colocar desculpas naquilo que a gente precisa fazer. Então, ter uma atividade prazerosa é necessidade, não é frescura, não é, eu gosto de fazer algo por mim. Faça algo por você, leve-se a sério. A gente tem que aprender a se amar, né? Sim, com certeza. Quem ama não adoece. Quem ama não adoece. Vamos lá, anota essa frase. Quem ama não adoece. Vamos colocar aqui na tela já a participação de quem está em casa, porque isso também é muito especial. E eu amo muito estar aqui, amo muito conduzir o Vida Melhor, principalmente porque eu sei que ele faz diferença na sua vida, porque você pode participar efetivamente desse programa que nasceu para você. A Sueli Venâncio diz assim: boa tarde. Meu pai fez uns exames e deu que o coração dele bate fraco. Ele tem 75 anos. O que pode ser feito para ele ter uma qualidade de vida melhor? É importante o seguinte, quer dizer, essas atividades prazerosas, né? Você ter uma qualidade de vida saudável, não há limite de idade para isso. E é importante que a pessoa idosa, acima de 75 anos, tenha atividade, né? O coração fraco, isso tem muitas interpretações, né? Pode ser o músculo, o coração mais fraco, pode ser que ele esteja batendo mais devagar. E, obviamente, que o médico vai ser, analisando os exames, vai poder chegar a um diagnóstico correto, né? Por quê? Na verdade, a idade por si só já é um fator de risco para o coração, né? Porque durante a vida a pessoa acumula esses fatores e o coração vai ali sofrendo um pouco. Então, o importante é conversar com o médico e que, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, que obviamente veja qual vai ser o tratamento adequado para isso que ele tem, em quais atividades físicas, né, e de entretenimento ele vai poder fazer no dia a dia dele para ter uma qualidade de vida boa. Ok. Obrigada, Sueli. Cuidar aí das atividades do pai. Giovana Trigo, qual é o melhor exercício para o coração? Não existe um melhor exercício, né? Eu acho que o melhor exercício é qualquer exercício que tire de você o rótulo de sedentário. Então, aquilo que eu falei, a pior coisa é não fazer exercício nenhum. Se você não gosta, faça alguma atividade. Senta, levanta, vai subir escada, ou seja, faça alguma atividade de movimento. Se você gosta de fazer exercício, então vá fazer exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, enfim, uma combinação. Desde que você consiga fazer essas atividades ou esses exercícios, pelo menos aí umas 3 vezes por semana, pelo menos umas 2 horas e meia na semana você pegue para fazer exercício. Legal, boa. Giovana, vamos lá, hein? Todo mundo cuidando de si. O médico me mandou fazer atividades físicas, porém, eu não gosto. Tem outra forma de cuidar do coração e prevenir doenças sem fazer exercícios? Alguma vitamina? Ah, turma que gosta de uma pílula mágica. Na verdade, é um remédio mágico, né? Isso me lembra um estudo que foi feito com remédio que diminui colesterol, né? E esse remédio tem um efeito benéfico no coração. Mas aí, pegou-se um grupo de pessoas, metade só tomou esse remédio e a outra metade tomou esse remédio, mas fez atividade física, fez exercício. Essa turma foi melhor do que a que tomou só o remédio. Então, a atividade física, ela é um remédio. Eu não gosto de fazer atividade física, alguma coisa você vai gostar. Agora, a gente sabe que a alimentação adequada, né, sem excesso de gordura, de sal e de açúcar, com alimentos naturais. Você fazer, por exemplo, meditação ou respiração lenta, fazer atividades que reduzem o estresse, pode ser ler um livro, por exemplo, né? Tudo isso ajuda o coração. Nada vai substituir a atividade física, mas você pode ter um conjunto de outras coisas que são salutares, como a gente falou, da espiritualidade, parar de fumar, não beber em demasia, ter uma alimentação adequada, procurar uma vida melhor. Sabe que quando alguém me fala assim, né, que não gosta de fazer exercício físico, eu não faço mesmo porque eu não gosto, eu fico pensando, não sei, quem tem um cachorrinho em casa, num apartamento, vai entender o que eu tô falando. A gente leva o cachorrinho para passear, né? Porque a gente entende que ele não pode ficar paradinho ali, presinho, sem caminhar. E por que a gente não vai, a gente, fazer a caminhada? Claro que é diferente da do cãozinho, né? A gente tem que cuidar da gente com o mesmo amor que a gente cuida dos outros, que cuida de um animalzinho, né?
E é importante o que você falou, porque o homem, ele nasceu para ser movimentado, um ser de movimento. Por quê? Porque se lá atrás, vamos voltar à era das cavernas pré-histórica, o homem não se movimentasse, ele estava morto. Pois é. Então ele tinha que andar, ele tinha que correr dos animais, tá certo? Ele precisava se movimentar para sobreviver, né? Então, a vida moderna trouxe as comodidades que, de repente, você pode ficar sentado o dia inteiro apertando o botão, tá certo? Mas isso não é o correto. O nosso organismo não foi fabricado, entre aspas, para isso, né? Ele foi fabricado para a gente ter movimento. Perfeito. Existem alimentos que colaboram para a saúde do coração? É a pergunta do Luiz. Sim, sim, na verdade, uma alimentação natural, você evitar muita alimentação industrializada, os embutidos, os ultraprocessados, os que têm excesso de sódio, de sal, de açúcar, né? Então, essa é uma alimentação mais salgada, mais saudável entre legumes, verduras, as leguminosas, os farelos, os cereais, os peixes, principalmente os peixes de água fria, os azeites, as castanhas, tudo que eu falei tem algum elemento dentro desse alimento que são nutrientes que favorecem bastante o coração. Perfeito. E aí, para terminar, a Beatriz pergunta assim: tenho histórico familiar com vários infartos, porém cuido da minha alimentação e tento fazer atividades prazerosas. Mesmo assim, estou destinada a ter um infarto também? O único fator de risco que a gente não consegue ainda mudar é a genética. Então, se você tem pais que tiveram uma doença das coronárias com uma idade abaixo de 60 anos, você tem um fator de risco. Entretanto, é um fator de risco. Agora, se você fumar, não fazer atividade física, ser obeso, colesterol alto, diabetes, por exemplo, estressado, aí você soma mais 6 fatores de risco. Olha, aí o negócio fica feio. E aí, esse risco sobe muito. Então, você seguindo o que ela está fazendo é ótimo, porque o fato de ter a herança genética não significa que isso vai se manifestar, significa que você vai se cuidar, tá certo? Para, obviamente, não ser pego de surpresa. Agora, se de repente a pessoa tem herança genética e faz tudo errado, aí sim, ela pode ter uma chance muito maior de ter um infarto ao longo da vida. Então, bom, o recado acho que mais importante desse bate-papo, que é a nossa responsabilidade, né, doutor? Queria te dar esse tempinho para você deixar um recado para a turma. Sim, eu acho que o que você falou é importante, né? O médico não é mágico, né? Não é ele que vai resolver tudo. O que você resolve é em casa, a sua saúde começa em casa, né? O médico vai te ajudar, vai te orientar. Então, se ninguém pensar nisso, quer dizer, o corpo é seu, não é do teu médico, tá certo? Então, o cuidado realmente começa em casa. Perfeito. Cuide-se! Olha, doutor Marcelo Cantarelli, ele está na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é o SBHCI. SBHCI. E eu sigo e por isso posso dizer que ele também tem um Instagram só do piano, que é o Marcelo Canta, né? Isso. E você pode seguir lá também para vê-lo dando um show no piano, que é uma delícia de acompanhá-lo também. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço. Até a próxima, foi uma alegria te receber, viu? Obrigado. E vamos cuidar do nosso coração. Sim. Continue tocando e volte mais vezes. Obrigado. A gente